Romário deu essa dica pro Neymar, falou, cara, vai jogar no futebol americano, você vai jogar muito menos lá, você vai ter como se preparar muito melhor para a Copa. Mas do ponto de vista que hoje é um técnico, como é o Ancelotti, que vai exigir que qualquer jogador esteja na ponta dos cascos fisicamente e tecnicamente, eu não sei se ele jogando pelo Chicago Fire, ele vai ter o seu nome... Pela primeira vez ele não tem lugar cativo na seleção. Não tem, então, pela isso primeira que eu ia te vez. perguntar. Você acredita que o Ancelotti não vai ser subserviente a Neymar Júnior e sobretudo a Neymar pai, que, segundo Porque as assim, vamos informações, ele dita o rumo da CBF E também. não convocou o Neymar, mas ligou, né? É. Deu uma assumiu ligadinha isso. pra explicar, falou e tal. Ou seja, não quis melindrar. Não quis dar uma melindrada. Eu acho. A minha avaliação é que foi uma decisão inteligente do Ancelotti, inclusive de conversar com o Neymar, porque não é um jogador do qual ele queira abrir mão. Uhum. Mas ele mostrou que o Neymar não será convocado a qualquer custo. Isso. Fosse Dorival Júnior o técnico da seleção brasileira, tava lá. Neymar teria sido convocado. Dorival Júnior teve a coragem de dizer antes da partida contra a Argentina que montou o time pensando no Neymar. O Neymar não tinha jogado. É, não é acreditável. Mas isso Então- do Dorival não me surpreende. Exatamente. Então, assim, pela primeira vez o Neymar não tem um lugar cativo na seleção. Ancelotti não levará o Neymar para a Copa a qualquer custo. Tenho certeza disso. Porque o Brasil tem hoje um técnico grande. Sim, Um gigantesco. técnico capaz de olhar para o Neymar e falar de igual para igual. É o técnico mais vencedor do maior clube de futebol do mundo. E outra, cara, imagina o cenário se... Eu até brinquei essa semana falando do Felipão em 2002 que não levou o Romário. Imagina a seleção em caixa sem o Neymar. O Vinícius Júnior começa de fato a jogar o que a gente espera que ele jogue na seleção. O Rodrigo, também, o né? Endrick, Bom. etc. E a gente veja um time ali capaz, competitivo, com um técnico que você acabou de dizer que dispensa comentários. E ele simplesmente fala, não vou levar o Neymar. E o Neymar joga, sei lá, no Santos ou lá nos Estados Unidos e começa a fazer uns golzinhos, bilharecos, e começa uma comoção. Cara, ele é o único cara que eu acho que pode meter uma de Filipão 2002, assim. Cara, não vou levar o Neymar. É possível, mas eu não acredito. Eu acho que se o Neymar tiver condições físicas, ele irá para a Copa. O que não significa que ele será titular da seleção brasileira, que o time será montado em torno dele, mas é difícil imaginar um cenário em que o Neymar, apto fisicamente e jogando, ainda que nunca mais volte a jogar o que jogou, e eu acho que ele jamais voltará a jogar o que jogou, o auge do Neymar ficou para trás. Mas me parece muito improvável que um cenário em que o Neymar esteja apto fisicamente e jogando não vá para a Copa do Mundo. Pelo menos para estar no elenco. É um nível de jogador, e aí não podemos esquecer, por exemplo, o Messi irá para a Copa do Mundo se ele quiser, jogando bem ou não. Nem que seja para estar ali no elenco. Cristiano Ronaldo vai para a Copa do Mundo jogando em altíssimo nível ou não. O Neymar tem esse tamanho. Ele deve ir para a Copa se estiver bem fisicamente. Mas não será titular a qualquer custo. Porque a seleção brasileira, pela primeira vez desde que Neymar despontou para o futebol, tem um técnico capaz de olhar para ele, olho no olho, e dizer, não, você não vai jogar a qualquer custo. Você vai jogar se estiver fazendo por merecer. E eu acho que isso é muito bom. A contratação de Carlo Ancelotti foi boa sob vários aspectos, inclusive sob esse prisma de... A seleção brasileira por muito tempo foi acusada de Neymar dependência. Né? Embora o Neymar tenha ganho muito pouco pela seleção. Qual a grande conquista do Neymar? O ouro olímpico e Que não é a seleção principal. e a Copa das Confederações de 2013. Que é uma competição... Que nem existe mais. E era ridícula, né? Do ponto de vista, sejamos justos, era uma competição pequena. Neymar não ganhou nada pela seleção brasileira. É isso. A Copa América que ganhou, ele saiu fora. Exato. O escândalo da Nájila, né? Da Nájila. Não, e foi a lesão, Ele né? teve uma lesão no tornozelo também, Cara, eu tô muito esperançoso que o Ancelotti não vai ser subserviente, cara. Muito esperançoso. Eu fiquei empolgado segunda-feira, confesso. Há tempos eu não me empolgava com a seleção brasileira e eu vendo aquele velho carismático italiano ali, eu já falei, cara, temos um norte. E você falou, a sua matéria gerou uma cisão entre alguns sentimentos. Mas e você, pessoalmente, assim? Não só a matéria, mas vê a entrevista do Neymar, as entrevistas do Neymar recentes, depois dos jogos, a maneira como ele fala, né? Tipo ali... Sobretudo do CRB, pouco interessado, porque, assim... Ele poderia ter outras formas de dizer. Ele fala, gente, é o seguinte, não é um momento pra falar sobre isso. Tô acabando um jogo aqui,
eu não quero também causar uma expectativa positiva ou negativa na torcida do Santos que vá atrapalhar, que a gente está pensando só no rebaixamento. Do tempo certo vocês vão saber, a gente está estudando, estamos conversando, vamos tomar a decisão. Mas assim, a maneira, não sei. Não sei. Não me pergunta mais sobre isso, dia 12 vocês vão saber. Uma coisa tipo assim, zero carinho com a torcida. O cara, ele não tá falando pro repórter, velho. Ele tá falando pra uma galera que tava presente lá no dia que ele chegou, sabe? Tomando chuva na Vila Belmiro. Tomando chuva na Vila Belmiro. Então, assim, é um descaso nas palavras dele. Depois o pai dele, assim, o que o pai dele falou tirando o Santos pra merda. Ali foi o... Ali, assim, se ele jogar amém, a gente veio fazer caridade, a gente veio prestar solidariedade ao Santos, que veio da segunda divisão. Aí é cagar, como diz minha mãe, é cagar e sentar em cima da merda, né? Mas, com relação a pessoal que você disse aqui, diferente de mim, eu nunca tive o Neymar como ídolo. Eu entendo a idolatria do clube, mas nunca olhei. O Neymar, quando o Neymar surgiu, eu já era mais velho, eu já era um moleque, gostava, pô, adorava o Neymar, mas ídolo meu, assim, ídolo, não, nunca foi. Agora, também fiquei feliz quando ele voltou, também me esperancei, achava que aquilo poderia ser uma mudança depois da queda que nos fizesse voltar a um patamar de protagonismo, então me enganei retumbantemente. Agora, vendo essas declarações, o meu sentimento é de tipo assim, mano, se pá seria mais da hora que esse cara não tivesse aqui. Se pá, não tô mais afim. Assim, não tô muito afim de torcer pra esse idiota fazer gol, tá ligado? Embora ele seja vestindo a cabeça do meu time, embora eu precise desesperadamente vencer o Botafogo, e embora talvez isso passe pelos pés dele ainda, pelo menos do ponto de vista de esperança. Mas não tô muito feliz, cara. Assim, eu tô incomodado, eu tô triste de ter que torcer pra um idiota desses. Como é que você tá se sentindo? Inclusive eu disse há pouco que pra mim é um fracasso retumbante em todos os campos possíveis esse retorno do Neymar. Então, em primeiro lugar, quando houve a notícia da contratação, da volta do Neymar, vamos lembrar, era um momento em que o torcedor do Santos ainda está, mas estava profundamente machucado, depois de tantos anos de desgosto, de frustração, de rebaixamento inédito na sua história. Consegue o acesso, vai disputar de novo a Série A do Campeonato Brasileiro e surge a oportunidade de ter de volta o seu maior jogador dos últimos, 20, 30, 40 anos. Evidentemente, aquilo despertou no torcedor do Santos uma empolgação, em mim, inclusive, como torcedor do Santos. Mas, especialmente a partir do momento em que tomamos conhecimento dos termos do contrato, graças à sua matéria, Rodolfo, a situação muda. O torcedor do Santos era muito paciente, é muito paciente ainda com o pouco que o Neymar entrega. Porque nós ficamos naquela expectativa de o Neymar entrar no segundo tempo, fazer uma bela jogada aqui, um passe maravilhoso, ou como ele é diferenciado, e é mesmo. Mas é muito pouco. Hoje o meu sentimento é de frustração. É de frustração. Fiquei muito feliz com a contratação, mas diante daquilo que o Neymar não tem entregado, e mais ainda, da postura dele e de seu pai em relação ao Santos, o sentimento majoritário em mim neste momento é frustração, é decepção. Não decepção porque esperasse algo diferente da pessoa Neymar Júnior. Sabemos quem é a pessoa Neymar Júnior, sabemos quem é a pessoa Neymar pai, mas dessa relação que entre o Neymar e o Santos sempre foi muito forte. Quando ele saiu do Santos em 2013, repito, era uma imagem imaculada. Não tinha uma mancha naquela relação. E hoje a situação não é essa. Hoje o sentimento é de frustração. E quando você vê o Neymar se aproximando de um repórter, é quase como se estivéssemos vendo um deus saindo do Olimpo e se aproximando dos mortais. É assim que você vê o Neymar no vestiário, é assim que você vê o Neymar se dirigindo à torcida, como se ele não fizesse parte daquele universo, como se ele fosse maior do que o clube que ele defende, e ele não é. Neymar não é maior que o Santos, o Pelé não foi maior que o Santos, nenhum jogador é maior que o Santos Futebol Clube. Cara, é loucura isso, né? Tava pensando aqui, a gente falou de Copa do Mundo. Já parou pra pensar que o Neymar pode encerrar a carreira sem ser admirado por ninguém, cara? Pode. Pode terminar a carreira rasgando uma idolatria, como você disse, que era imaculada pelo Santos. Mas por isso que na cabeça dele, pode cara, não ganhar a Copa do Mundo, que é bem possível. Mas, Felipe, por isso que na cabeça dele ele tem essa busca dentro dele gigantesca de ganhar essa Copa. Porque ele sabe que ele não vai ser mais melhor do mundo.
ele sabe que ele não vai ser, que ele já não é ídolo de ninguém, que ele tá deteriorando uma relação. Como ele vai ser lembrado? A única relação que resta. Na cabeça dele é assim, eu vou ganhar essa Copa, vou ser o cara e vou fazer todo mundo mamar, e eu vou virar vou estar no Olimpo do futebol, vou ser o camisa 10, vou entregar o Hexa e todo mundo vai ter que me chupar. É isso. Se isso não acontecer, se ele não ganhar a Copa do Mundo, ele não, se a seleção brasileira com ele não vencer a Copa do Mundo, ele encerrará a carreira muito menor do que se imaginou que ele encerraria. Quando houve a transferência do Neymar do Santos para o Barcelona em 2013, era questão de tempo o Neymar ser melhor do mundo, era essa a expectativa. Ele será melhor do mundo, é uma questão de tempo. Mesmo com a transferência para o Paris Saint-Germain, ainda havia essa expectativa de que o Neymar seria o melhor jogador do mundo. Mas ele passou a jogar cada vez menos em quantidade, em qualidade. Os brilhos do Neymar ficaram cada vez mais efêmeros, cada vez mais curtos, e nem isso nós vemos hoje. Ganhar a Copa do Mundo de 2026 é a última chance de o Neymar encerrar a carreira com um tamanho semelhante àquele que nós imaginávamos que ele teria. Ainda assim será menor. Ele não chegou perto de ser melhor jogador do mundo. Convenhamos. Os grandes craques que a gente teve em termos de protagonismo em Copas do Mundo foram melhores do mundo, né? Romário, Ronaldo, Rivaldo. Mas é que também a gente, se o Neymar botar a Copa no bolso e jogar pra caralho, ele pode ganhar. Então. Pode ganhar, exato. E essa vai ser a última chance dele de terminar a carreira num estágio minimamente condizente com as expectativas que ele próprio alimentou. Não fomos nós que criamos essa expectativa. O que o Neymar jogou no começo da carreira no Santos, o que ele jogou no começo da carreira no Barcelona... Absurdo. Era nível altíssimo pra brigar pelo prêmio de melhor do mundo. Ele se colocou nesse nível de cobrança. E quando ele assina, e quando ele volta pro Santos para receber nesses termos do contrato que o Rodolfo revelou, de novo, ele se coloca nesse nível de cobrança. A cobrança tem que ser proporcional. Sem dúvida. Você não vai cobrar do Neymar com a mesma intensidade que você cobra do Souza, lateral esquerdo, que acabou de ser promovido ao profissional, ou mesmo do Tassiano, que custou um valor estratosférico para aquilo que ele entrega em campo. É outro papo, é outro nível e é outro nível de cobrança. Ele não aceita ser cobrado, o Neymar pai não aceita ser cobrado, e cada vez que eles são confrontados por um jornalista de verdade, não por um influenciador do clube ou por um funcionário do clube, oficial ou extraoficialmente, aquela é a postura, aquela é a reação de alguém que nunca aceitou ser contestado. Porque vivem, repito, como se estivessem acima dos meros mortais, acostumados à bajulação de toda sorte. E jamais à vontade com qualquer tipo de contestação. Esse é o Neymar. É mimado. O termo popular, estamos tratando de pessoas mimadas. Criamos um monstro, como diria Bom, esse monstro.